Vera, boa tarde, querida, graça e paz. Bem-vinda, Helena. Bem-vinda a todas vocês que já estão aqui. Bem-vinda, Andréia. Oi, minha amada Regiane, preciosa, querida. Pastora Carmen, que bacana. Todas vocês neste lugar secreto, onde o Senhor se revela a cada uma de nós, a cada um de nós. Queremos te ver nesta tarde, Senhor, neste lugar secreto. Oi, Vitorinha, tudo bem, minha santa? Bacana, geração da comunidade de filhos de Deus, juntos, orando. Mande um aviãozinho agora para os seus contatos, divulgue este encontro, esta sala de oração. Bem-vinda, Yara. Seja uma tarde, uma sala de oração muito especial. Muito especial. Já eu vou deixar o desafio para todos nós. Nesta tarde especial para orarmos, a sala de oração, o lugar onde nos encontramos. Oi, querida Ju, tudo bem, minha santa? Bem-vinda. Que bom que você está participando comigo nesta sala de oração. Sejam todas bem-vindas. Que alegria eu poder falar com você, deixar sementes da palavra de Deus para os nossos corações e orarmos em relação a todas estas sementes que o Senhor colocou no meu coração para dividir com cada uma de vocês. Eu quero começar falando que nesta manhã eu fui muito edificado, muito abençoado com um devocional que eu quero ler. Este livro eu recomendo, o devocional, As Palavras de Deus, do pastor Carlito Paz. E hoje o devocional fala sobre o Deus que encontra. A passagem é de 1 Reis 19:11, que diz assim: O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Esta passagem refere-se ao profeta Elias. E esta devocional foi tão importante nesta manhã eu recebê-la e ser encorajado por ela, que eu quero fazer o mesmo, encorajar você. Eu quero dar apenas aqui o resumo desse texto de Reis 19:11. Alguns apontamentos que foram tão importantes eu conferir nesta manhã. Primeiro, o Senhor que foi ao encontro do profeta Elias, que estava
escondido ali numa caverna, é o mesmo Deus que vem ao nosso encontro. Por isso é que eu te convido para estar aqui neste local do encontro chamado sala de oração. O mesmo Deus que foi ao encontro de Elias é o mesmo Deus que vem ao meu e ao seu encontro nesta tarde. Segunda verdade que eu aprendi nesse devocional é que Deus fala de várias formas. Deus fala de várias formas. Ele falou através de um terremoto, ele falou através do vento, ele falou através do fogo, e ele falou até através da brisa suave. Então Deus fala. Aqui está uma boa notícia para mim e para você. Deus está falando. Nós é que precisamos estar no lugar secreto, no lugar do encontro, no lugar onde Deus fala conosco. Terceira verdade que eu aprendi nesse devocional é que Deus está pronto para me ouvir. Todas as vezes que eu falar com Deus, Ele vai me ouvir. Sabe aquela ideia que muitos têm de que Deus está tão ocupado que não pode nos ouvir? Pois é, isto não tem fundamento. Eu creio que Deus, Ele está nos ouvindo. Aliás, foi o desafio, a chamada que eu fiz nesta tarde, para você estar comigo nesta sala de oração. Quarta verdade que eu aprendi no devocional de hoje é que Deus tem um propósito em minha vida. E Ele sempre diz: volte pelo caminho de onde você veio. Ou seja, não adianta a gente criar novos caminhos, a gente precisa sempre voltar no lugar aonde Deus falou conosco, para que a gente possa retomar a convivência, a intimidade, o relacionamento com Deus. Olha quantas verdades neste texto de 1 Reis 19:11. O Deus que encontra. E eu finalizei nesta manhã, estávamos eu, a Nádia, minha filha, debruçados nesse devocional com um voto e um propósito. O voto foi esse: serei resposta de Deus para minha geração. O Deus que foi ao encontro de Elias, que queria que Elias fosse resposta de Deus para a sua geração. O mesmo Deus que vem ao meu e ao seu encontro quer que sejamos resposta para esta geração. Você quer ser resposta de Deus para esta geração? Você deseja ser resposta de Deus para esta geração? Eu quero e eu desejo. E depois, o meu destino e o seu destino e o destino do profeta Elias não era a caverna. O destino era realmente estar na presença, no lugar mais alto, aonde Deus poderia encontrá-lo, falar com ele e dar a ele direção, dar a ele estratégia, dar a ele planos. É por isso que eu estou chamando você nesta tarde para a sala do encontro, chamada sala de oração. E eu quero hoje dividir uma palavra que Deus tem para cada um de nós. Este foi apenas a introdução, foi apenas para colocar assim sal na sua boca, colocar desejo e paixão no seu coração, para estar na sala do encontro, na sala de oração. Agora eu quero que você, se puder, abra a sua Bíblia. Eu quero falar com você hoje no livro de Êxodo. Quero falar sobre Moisés. E eu quero hoje convidar você a aprender sobre como é possível Deus ouvir, Deus lembrar e Deus falar e ver cada uma das nossas necessidades, cada um dos nossos anseios e cada uma das nossas petições. Quero ler com você, então deixa eu só colocar aqui para você se situar. É Êxodo 2, verso 11.
ao 25. Deixa eu ler aqui para você e me acompanhe aí, por favor. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Verso 13. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Verso 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Verso 18. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Verso 21. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Verso de número 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu a Deus. Verso 24. Está aqui o que eu quero nesta tarde falar com todos vocês. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E o verso 25. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. O que é que eu quero falar nesta tarde para todos vocês e orarmos? A história de Moisés, ela é dividida em 3 etapas. Ela é dividida em 3 estações. A primeira estação foi quando Moisés, até os 40 anos, foi morar no palácio. E lá ele recebeu toda a nobreza, toda a cultura. Lá ele se tornou um homem conhecedor, porque foi ensinado pelos nobres do Egito. Segunda etapa, ou a segunda estação de Moisés, foi na escola de Deus. Foi o tempo que ele passou no deserto, se tornando fugitivo, por ter matado um egípcio. E a terceira e última estação de Moisés foi quando ele foi usado como um libertador, um canal de Deus para libertar o povo do Egito. Então, eu quero dar um destaque aqui para a gente orar.
Nós lemos que Moisés, quando matou aquele homem, saiu fugido do Egito, se tornou um fugitivo. E quais as lições que Moisés precisou aprender e que nós precisamos também? Até porque é por conta disso que estamos na sala de oração, para nós sermos edificados, para nós sermos aqui levantados pelo Senhor, moldados por Ele. Então preste atenção, guarde isso no seu coração. As lições do deserto na vida de Moisés. Primeiro, no palácio ele recebeu educação, mas no deserto é que Deus moldou o caráter de Moisés. Foi no deserto que Deus instruiu Moisés com a verdadeira sabedoria. A segunda lição é que enquanto ele estava cansado e sentou-se à beira daquele poço, à espera de que Deus pudesse fazer algo por ele, Deus estava mais interessado em moldar Moisés para que depois Moisés fosse usado por Deus. Talvez você esteja num deserto da enfermidade, da desilusão, o deserto de um problema que para você é grande demais. Mas nesse deserto, como Moisés, você está sendo moldado. O Senhor está talhando você. E o Senhor não perdeu o controle de nada na sua e na minha vida. São lições importantes que precisamos conferir à luz da palavra de Deus, porque se Moisés precisou passar por essa escola do deserto, e talvez você esteja passando por um deserto na sua vida, você precisa aprender também como Deus age, como Deus se manifesta, como Deus instrui, como Deus molda cada um de nós. Outra lição: Moisés aprendeu a proteger pessoas. O texto diz que ele estava sentado à beira do poço, as filhas de um certo homem veio tirar água para o seu rebanho e alguns pastores vieram incomodar aquelas meninas, e Moisés então expulsa aqueles pastores, porque para mim não eram pastores, eles eram outra coisa, e deu de beber ao rebanho daquelas moças. E o pai perguntou, porque elas voltaram muito rápido, e então elas deram o relatório. Moisés aprendeu uma lição, que mesmo no lugar do deserto, é lugar de você servir, e não só receber. Talvez você esteja vivendo assim, um drama. Concentre-se em dar, em servir, e não só querer receber. Outra lição: Moisés aprendeu que não é o que ele faz, e sim o porquê ele estaria fazendo. Porque o que importa para Deus é quem você é, e não o que você faz. Olha quantas lições nós podemos aprender com este texto, com este relato, com esta experiência de Moisés. Agora, eu chamei você nesta tarde para orar com base no verso 24 e 25 do livro de Êxodo, capítulo 2. Então o texto é muito explícito quando ele diz assim, deixa eu ler para ser bem assertivo. Verso 24 diz assim: ouviu Deus o lamento, ouviu Deus o clamor, ouviu Deus as nossas orações, os nossos rogos. Deus ouve. Deus está sempre ouvindo quando nós oramos. Deus está sempre atento, ouvindo cada uma das nossas orações. Isto leva eu e você a confiarmos plenamente em Deus. Ele é um Deus altamente, plenamente confiável. A segunda lição na escola do deserto,
que ensinou Moisés a confiar em Deus, é que Deus não havia se esquecido da aliança que ele havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus prometeu cuidar do seu povo. E no momento do deserto, eu quero dizer para você que Deus continua lembrando o que prometeu a você, o que prometeu a todos nós. Portanto, no deserto, mantenha a sua confiança em Deus. Não desanime e não imagine que Deus não esteja lembrando do que prometeu a você. Ele é um Deus de pacto, é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. E a terceira lição que eu quero deixar para você, no verso de número 25, é que Deus viu a necessidade do seu povo. Significa que Deus está vendo a sua necessidade. Deus não está ocupado demais, como alguns dizem. Eu acho que Deus está muito ocupado e Ele não está vendo a minha angústia, não está vendo o meu desespero, não está vendo a minha necessidade. Não é verdade. Não é verdade. Deus está vendo. Então preste atenção. Deus ouviu, Deus se lembrou e Deus viu. E se Deus é imutável, se Deus continua sendo o mesmo, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. Este mesmo Deus que vê eu e você nesta sala de oração, que ouve as nossas orações quando nós nos unimos aqui para orar juntos, por alvos, por necessidades, por intervenção soberana da parte dele. Quando eu e você estamos reunidos aqui, Deus lembra-se do que prometeu a cada um de nós. E Ele prometeu estar comigo e estar com você todos os dias. Como diz o profeta Isaías, mesmo que uma mãe desampare um filho, eu todavia não farei isto com vocês. Então, olhando para a história de Moisés, trazendo para a nossa realidade, nesta sala de oração, eu quero reforçar 3 verdades. Deus está ouvindo. Deus continua ouvindo o seu e o meu clamor. Pode ser um período de deserto, pode ser um período, um quarto escuro que você esteja enfrentando nesses dias, mas Deus está ouvindo todas as orações que você faz, todas as lágrimas que escorrem do seu rosto. Deus recolhe todas elas. Deus também se lembra. Deus não tem amnésia. Deus se lembra do que Ele prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. E terceiro, e uma lição poderosa que eu quero deixar para você: Deus está vendo a sua necessidade. Sabe essa necessidade que para você é tão grande, que para outros é tão insignificante, é tão pequena? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está vendo a sua necessidade. E é por conta de ver a sua necessidade que Ele tem desejo, vontade, interesse e, acima de tudo, poder para suprir a necessidade. Olha que tremendo a gente poder orar com base na experiência, na história de Moisés. 3 ciclos, 3 estações na vida de um homem. Primeiro momento é o momento que ele aprendeu no palácio, se tornou um homem muito culto. Segundo momento foi quando ele fugiu por ter matado o egípcio. Foi o momento do deserto. Talvez você esteja vivendo esse momento.
Mas chegará o momento em que Deus vai levantar você para ser o libertador desta geração. Deus vai levantar você para libertar seus familiares que não conhecem ao Senhor. Deus vai levantar você para ser um instrumento na sua geração para fazer a diferença. Deus está vendo você quando você ora em favor não só de si mesmo próprio, mas em favor dos outros, em favor das necessidades dos outros. Sabe qual é o extrato que eu faço nesta tarde, que eu deixo para o seu coração, minha querida, meu querido? É muito simples. Talvez você esteja me ouvindo e me vendo e pensando assim: ah, Valmir, é muito fácil confiar em Deus quando eu tenho saúde. É muito fácil confiar em Deus quando há prosperidade na minha vida. É fácil falar de Deus olhando para a vida de Moisés quando ele viu aquela sarça ardendo diante dos olhos dele. É verdade, sem dúvida alguma. É muito fácil dizer que você e eu cremos em Jesus e na sua palavra quando tudo está bem. Mas eu quero dizer para você também que o Senhor coloca fé no meu e no seu coração para crermos e confiarmos nele quando tudo vai mal. Quando você não vê Deus respondendo, quando você não escuta Deus dizendo: eu lembrei do que prometi a você. E quando você não ouve nada, não escuta nada, quando você ora e não tem resposta, não tem retorno, pois é neste momento que eu quero te desafiar nesta sala de oração, para você confiar em Deus e na sua palavra. Deus é imutável, Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo que ouviu lá no Egito aqueles israelitas debaixo de escravidão, clamando. Sabe por quantos anos eles clamaram? 40 anos. 40 anos. 40 anos. Deus ouviu por 40 anos. E talvez você possa pensar: nossa, mas esse Deus demora muito a responder. Deixa eu dizer uma coisa para você: o tempo de Deus não é o meu e o seu tempo. 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. Hoje pode ser a resposta que você vem clamando a Deus por muito tempo, e é por isso que eu te convido a orar comigo nesta tarde. Eu quero dizer para você que quando eu olho para a experiência da vida de Moisés e aprendo muito com ela, e eu estou aqui compartilhando com você esse desafio da sala de oração, eu quero dizer para você que o Senhor tem um grande desejo de te abençoar, de me abençoar. Mas sabe qual é o grande problema que nós podemos enfrentar no momento de deserto? É achar que Deus está indiferente, é achar que Deus não se importa, é achar que Deus não está interessado em solucionar a nossa luta, o nosso problema, a nossa dificuldade. Por isso eu quero convidar você nesta tarde a orar comigo. É só olhar para a vida deste grande líder chamado Moisés. Ele aprendeu as mais importantes lições. Deixa eu finalizar com esta fala. Não foi no palácio. As maiores lições que Moisés aprendeu para a sua vida foi no tempo de deserto. Foi no tempo de ser moldado por Deus, talhado por Deus, trabalhado por Deus, para que depois Moisés então fosse levantado para ser
um libertador do povo de Deus. Deus quer fazer o mesmo com todos nós. Deus quer que você e eu aprendamos 3 lições nesta tarde. Primeira, Deus está ouvindo o nosso clamor. Segundo, Deus está lembrado do que Ele prometeu para nós. Terceiro, Deus está respondendo. Deus está vendo eu e você e Ele sabe muito bem o tempo dele responder. Por isso eu quero convidar você a orar comigo agora. Quero te convidar a orar e a declarar como a experiência do deserto na vida deste homem chamado Moisés foi importante para ele. Vai ser e pode ser importante para todos nós, porque talvez nós já estivemos, estamos ou poderemos estar em um deserto. E quando isso acontecer, lembremos de 3 palavras-chave: Deus ouviu, Deus lembrou e Deus viu. Deus ouviu, Deus lembrou e Deus viu. Isso Ele tem para todos nós nesta tarde. Receba isto como inspiração da parte do Senhor para a sua vida, como Ele falou e inspirou o meu coração. Pai, eu quero orar junto com todos e todas as minhas irmãs que estão nesta sala de oração. Deserto, Senhor, não é lugar para morrer. Deserto, Senhor, não é lugar para sucumbir. Desertos, Senhor, na nossa vida são para o nosso crescimento. É a escola. Deserto, Senhor, é o lugar aonde vamos crescer na fé. Por isso, Senhor, queremos extrair nesta tarde 3 palavras, Senhor, que jamais haveremos de esquecer. Todas as vezes, Senhor, que estivermos enfrentando qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer momento difícil, o Senhor está ouvindo todas as nossas orações. Não há uma sequer que o Senhor não ouve. Queremos, Senhor, ser lembrados, como o Senhor mencionou. O Senhor fez uma aliança conosco. Esta aliança é eterna, e o Senhor lembra-nos disto, Senhor, quando estivermos enfrentando esses desertos. Lembra, Senhor, o nosso ser, que o Senhor firmou uma aliança conosco. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca deixou de ver cada um de nós, de olhar o nosso estado, de ver, Senhor, como estamos. E é porque o Senhor viu, porque o Senhor lembrou, porque o Senhor ouviu e continua ouvindo, que estamos aqui, Senhor, perseverando nesta sala de oração. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que abandonam. Antes nós somos daqueles que, Senhor, mantêm-se firmes, conservamos, Senhor, a nossa fé em Ti e na Tua palavra. Esta palavra, Senhor, está sendo liberada nesta tarde, nesta sala de oração. O Deus que ouve, o Deus que se lembra e o Deus que vê, seja isto sobre todos nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba isto. Eu fui impactado nesta manhã, ao me preparar para compartilhar com você, sobre essas experiências e as lições que Moisés obteve no deserto. E eu creio que você pode extrair muito do que você ouviu para a sua vida e se lembrar de que Deus está ouvindo você, de que Deus está lembrando de você e que Deus está vendo você. Receba isso nesta tarde, em nome de Jesus. Eu quero então encerrar orando por alguns pedidos, e eu peço que você me ajude em oração. Quero continuar crendo que o Senhor está ouvindo a oração, que o Senhor está lembrado do que temos pedido a Ele, e que o Senhor está vendo a vida do Sidney,
do João Vitor e do Rogério. E é por eles que nós intercedemos agora, como pede a Leiliane, Senhor. E junto com ela nós levantamos a nossa voz e pedimos, Senhor, que hajas, e pedimos, Senhor, que respondas, e pedimos, Senhor, que intervenhas, e pedimos, Senhor, que operes. Há um deserto, Senhor, há um lugar onde, Senhor, a Leiliane, Senhor, tem visto, Senhor, que é aqui que o Senhor está talhando, que o Senhor está moldando, que o Senhor está preparando, Senhor, a grande libertação, Senhor, pelo Sidney, pelo João Vitor e pelo Rogério. Assim, Senhor, nós oramos em concordância com ela e declaramos, Senhor, que como estamos orando, o Senhor está nos ouvindo, e o Senhor está lembrando a Leiliane que o Senhor tem uma aliança com ela, e que o Senhor vai cumprir o que prometeu a ela, e que o Senhor está vendo as lágrimas, as dores, as aflições, as angústias da Leiliane em relação, Senhor, à conversão do Sidney, do João Vitor e também do Rogério. O Senhor vai responder em nome de Jesus. Queremos, Senhor, juntos aqui nesta sala de oração, orar pela Nilza. Senhor, ela foi acometida de um AVC. Senhor, ela não saiu da UTI. Senhor, o Senhor está ouvindo as nossas orações. O Senhor está ouvindo o nosso clamor, Senhor, em favor da Nilza. Senhor, traz, Senhor, vida. Traz, Senhor, ali a Nilza, Senhor, naquele leito de UTI. Visita a Nilza, Senhor, neste momento. Nós que estamos aqui crendo, orando, o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo o nosso clamor em favor da Nilza, e o Senhor tem poder para tirar a Nilza, Senhor, deste estado, Senhor, nesta doença, nesta enfermidade que ela foi acometida. Oro, Senhor, junto com os meus irmãos nesta sala de oração, em favor de um milagre. Opera um milagre, Senhor, da vida, na vida da Nilza, Senhor, em nome de Jesus. Queremos orar, Senhor, junto com a Elídia e todos os demais pela Rosana. Senhor, a Rosana ainda continua presa ao vício do alcoolismo, Senhor. Ela, Senhor, não te conhece, ela frequenta, Senhor, centro espírita. O que nós queremos, Senhor, de ti é que o Senhor olhe para a Rosana e que o Senhor opere, Senhor, salvação na vida dela, e que o Senhor ouça. O Senhor está ouvindo o clamor da Elídia, o meu clamor e o clamor de todos nesta sala de oração em favor dela. Senhor, salva a Rosana, traz salvação, Senhor, traz, Senhor, a ela uma experiência poderosa, única, verdadeira, Senhor. Opera um milagre, Senhor, da salvação. Esse é um grande milagre, Senhor, se não o maior milagre, Senhor, que o ser humano pode experimentar. Ser salvo, Senhor, do fogo eterno. Ser salvo, Senhor, daquele lugar que, Senhor, só tem fogo, enxofre. Senhor, salva, Senhor, a Rosana deste lugar. Salva, Senhor, a Rosana, Senhor. Liberta, Senhor, das mentiras, Senhor, que o Espiritismo, Senhor, ensina. Liberta, Senhor. Opera, Senhor, libertação, Senhor, sobre o vício da bebida. Coloca, Senhor, um nojo, Senhor, um cheiro, Senhor, quando ela for ingerir qualquer bebida alcoólica, que ela sinta um nojo, Senhor, que ela não consiga pôr mais na boca um copo sequer de bebida alcoólica, Senhor. Senhor, eu quero orar em favor da minha querida Elídia, Senhor, que hoje completa mais um ano de vida. Junto com ela, Senhor, o meu irmão, o Douglas. Senhor, que alegria podermos orar pelos aniversariantes, invocar a tua bênção sobre eles. Declarar, Senhor, que o Senhor Deus é um sol e é um escudo, e não só nega bem algum àqueles que andam em retidão. Senhor, nós abençoamos a Elídia e abençoamos o Douglas neste dia, Senhor,
que eles sejam, Senhor, neste dia, Senhor, um dia especial, Senhor, de muita alegria, de muito gozo, de muito contentamento, Senhor, para cada um deles, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, levantar um clamor pela família, Senhor, da Odete. Seus filhos não conhecem, não experimentaram salvação em Jesus, nem as suas noras, nem os seus netos. Aqui está, Senhor, o clamor de uma avó, que une-se com o nosso clamor. O Senhor está ouvindo o nosso clamor. Já não é a primeira vez que oramos por salvação. Alcança, Senhor, esta família. Senhor, a família Vasques, seja, Senhor, salva, que nenhum deles se perca, Senhor. Oramos, Senhor, pedindo salvação. Lembra, Senhor, que a Odete, tua filha, alguns anos atrás, tomou a maior e melhor decisão da sua vida, que foi de converter o seu coração para Jesus, servir a Jesus, amar a Jesus, entregar a sua vida a Jesus. Senhor, ela fez uma aliança contigo, e ela, nesta aliança, Senhor, não quer apenas a salvação dela, mas quer a salvação de toda a sua família. Portanto, Senhor, o Senhor que está ouvindo, o Senhor que está se lembrando do que prometeu, Senhor, a Odete, o Senhor está vendo o nosso clamor. Clamamos, Senhor, por salvação desta casa, em nome de Jesus. Quero orar, Senhor, ao encerrar esta sala de oração, por cada um dos meus amados, das minhas amadas. Senhor, por aqueles que estão, Senhor, vivendo dramas terríveis, por aqueles, Senhor, que está, Senhor, vivendo momentos de grande dificuldade, Senhor, como a Inaíra, Senhor, está pedindo oração, Senhor, que está com dores no abdômen. Jesus Cristo, tira toda a tua dor, Inaíra. Desfaça todo o mal-estar no seu abdômen agora. Que o Senhor repreenda esta dor na sua vida, no seu físico, e que desapareça agora todo sintoma de dor. Assim eu oro por você, minha querida, declarando Jeová Rafá, o Deus que cura, se manifestando sobre você. Oro, Senhor, abençoando cada um destes meus queridos, destas minhas queridas, que tem pago um preço, Senhor, de estar comigo todas as tardes, a meio-dia, para recebermos a profecia e orarmos juntos. Que o Senhor os recompense, que o Senhor os fortaleça, e que o Senhor os torne vitoriosos em Cristo Jesus. Esse é o desejo do meu coração, Senhor, é a minha intercessão por cada um deles, em nome de Jesus. Quero agradecer você por estar comigo. Que o Senhor se manifeste em você, como aprendemos com Moisés. Se o Senhor me permitir, quero continuar falando um pouco sobre a história e as experiências deste grande homem de Deus chamado Moisés. E assim eu convido você para estar comigo todas as tardes desta semana, terça, quarta, quinta e sexta. Será para nós um prazer enorme receber cada um de vocês. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, que o Senhor tenha misericórdia de vocês e que o Senhor dê a paz a todos vocês. Um grande abraço, amo muito vocês. Se vocês foram edificados, se vocês foram inspirados, se valeu a pena estar nesta tarde na sala de oração, coloque um joinha agora aí para que eu possa receber o retorno de cada um de vocês. Enquanto isso, eu vou tomar aqui um suco que a minha esposa preparou. Fez aqui um suquinho de limão para mim, uma limonada. Foi edificado? Foi abençoado? O Senhor falou com você? O Senhor transmitiu a você as verdades para o seu coração? Tome-as na sua vida.
Tome-as na sua vida. Tome-as na sua vida. Tome-as na sua vida. E eu quero encerrar dizendo que é muito bom e é gratificante demais passar esse tempo. Corre tão rápido, você vê? Já estamos finalizando aqui esta sala de oração por conta do horário, né, deste aplicativo. Mas que bom, Fernanda, Elídia, querida Marta, continuamos orando pelo Adilson, continuamos orando pela tua casa, viu, Martinha? A obra é completa que o Senhor tem a fazer na sua vida e na sua família. Lina, Manuel, cada um de vocês, obrigado por vocês serem coparticipantes da bênção desta sala de oração. Eu divido, né, todas as experiências, tudo que o Senhor tem feito com cada um de vocês. E estamos juntos. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.